O sistema circulatório, como o próprio nome já diz, ele possui a função de movimentar o sangue pelo nosso corpo, de forma que ele circule por todas as nossas células. E o sangue, ele possui basicamente três funções. O transporte do quê? De substâncias, ou seja, nutrientes que são absorvidos pelo nosso processo de digestão, os gases que são conduzidos até as nossas células e também os gases que são eliminados delas no processo de respiração, também os hormônios produzidos pelas diferentes partes do nosso corpo. Para vocês terem uma noção, alguns hormônios são produzidos aqui no nosso cérebro e são conduzidos até as nossas gônadas durante o nosso processo reprodutor. E também o transporte das diferentes células, tanto as células que conduzem os gases, que são os nossos glóbulos vermelhos, como as nossas células que atuam no nosso sistema imunológico, que são os glóbulos brancos. A segunda função do sangue seria a regulação do nosso pH, ou seja, da acidez dos nossos fluidos corporais, através da redução da quantidade de íons bicarbonato no nosso corpo. Quando o sangue ele é trazido até o nosso coração, do coração ele vai para os pulmões e, consequentemente, esse sangue é reoxigenado. Isso faz com que diminua a quantidade de íons bicarbonato e, consequentemente, a acidez do nosso sangue. E também a regulação de água nas nossas células, porque conforme o sangue chega até as nossas células, ele possui o seu plasma, que é a sua parte líquida, e essa parte líquida, consequentemente, vai realizar o equilíbrio osmótico das nossas células. E uma terceira função, obviamente, seria a regulação da nossa temperatura, porque, como já falado, o sangue possui a sua parte líquida, e nessa parte líquida nós sabemos que a água possui uma propriedade chamada calor específico, e todo o calor que é absorvido dos nossos tecidos, das nossas células, é conduzido pelo sangue até as extremidades do nosso corpo, e, consequentemente, ele é perdido para o meio no processo de termorregulação. O nosso sistema circulatório é composto por três partes principais. A primeira é o sangue, que já falamos dele. A segunda é o coração, que é o órgão bombeador. E a terceira são os vasos sanguíneos, composto pelas artérias e veias. De acordo com a funcionalidade de cada um deles, as artérias são os vasos que saem do coração, ou seja, conduzem o sangue do coração em direção ao corpo. E as veias, como o próprio nome já diz, veias vêm para o coração. São vasos que trazem o sangue das extremidades do nosso corpo até o nosso coração. A diferença anatômica é que as artérias elas possuem 3 camadas de tecido, ou seja, são de grosso calibre, e obviamente isso possui a função de suportar o fluxo do sangue que vem do nosso coração. As veias elas possuem apenas 2 camadas de tecido, são de menor calibre, mas internamente elas possuem válvulas que impedem o refluxo desse sangue, porque esse sangue ele vem das extremidades do nosso corpo, conforme já foi dito, em grande parte impulsionado pela contração da nossa musculatura, e para que esse sangue não retorne devido à ação da gravidade, existem essas válvulas internas que impedem esse refluxo. Importante falar também que as nossas artérias, ao longo do nosso corpo, elas se ramificam em arteríolas, e as arteríolas ramificam-se em capilares, que são vasos extremamente finos e que ficam em contato íntimo com os nossos tecidos, as nossas células.
Lá ocorrem essas trocas gasosas e de nutrientes, conforme já foi dito, e os resíduos desse metabolismo retornam aos capilares, e os capilares, obviamente, são conectados a vênulas, que são veias extremamente finas, e as vênulas conectam-se com as veias. E as veias, conforme já foi dito, trazem o sangue de volta para o coração. O nosso coração, ele possui cerca de 400 gramas em um indivíduo adulto, ele possui a forma de um punho fechado e ele fica bem ao centro do nosso tórax, atrás do nosso osso externo, e ele é levemente inclinado para a esquerda, por isso que nós sentimos as suas contrações mais do lado esquerdo do nosso peito. Ele contrai-se, como nós dizemos popularmente, ele bate cerca de 70 a 80 vezes por minuto em um indivíduo adulto e mais de 90 vezes em um recém-nascido. E ele bombeia cerca de 5 litros por minuto entre os nossos pulmões e o nosso corpo. Agora vamos ver em detalhes o restante da anatomia e fisiologia desse sistema. Nesta imagem temos uma visão geral da anatomia do sistema circulatório. Na cor azul, o sangue venoso, cujo fluxo está representado pela esfera azul, é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. E em vermelho, o sangue arterial, rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Perceba que o sangue venoso vem de todas as partes do corpo e desemboca no coração no lado direito, enquanto o sangue arterial chega ao coração pelo lado esquerdo. Nosso coração possui 4 cavidades, denominadas átrios, cavidades superiores direita e esquerda, e ventrículos, que são as cavidades inferiores direita e esquerda também, que veremos com mais detalhe adiante. Os capilares, que já foram mencionados anteriormente, formam uma rede que banha os nossos tecidos, entregando-lhes oxigênio e recolhendo gás carbônico. Todos os órgãos estão conectados a capilares, conforme vemos na figura. Então, conforme mostra a animação, o sangue venoso vem pelas veias cavas superior e inferior, entrando no átrio direito e passando pelo ventrículo direito. Com a contração do coração, que chamamos de sístole, ele sai pela artéria pulmonar em direção aos 2 pulmões para que ocorra a hematose. Em contrapartida, o sangue arterial vem pelas veias pulmonares entrando no átrio esquerdo. Daí ele passa para o ventrículo esquerdo e, com a ocorrência da sístole, ele sai pela artéria aorta em direção ao nosso corpo. Conforme o sangue arterial banha nossos tecidos, ele torna-se novamente venoso, retornando pelas veias cavas e reiniciando o ciclo. Aqui vemos a vista anterior, ou seja, frontal do nosso coração, sendo à esquerda uma imagem real. Vimos que a artéria aorta, saindo do coração, forma um arco, com 3 ramificações para a parte superior do corpo e descendo por trás do coração, dividindo-se apenas na região do quadril, ou seja, na direção das nossas pernas. A artéria subclávia conduz sangue arterial da aorta para o braço esquerdo. A carótida conduz o sangue arterial pelo lado esquerdo do pescoço, ramificando-se posteriormente na cabeça. O tronco braquiocefálico irriga o braço direito e o lado direito do nosso pescoço. A artéria pulmonar também é chamada de tronco, pois divide-se perpendicularmente em direção aos pulmões direito e esquerdo. As artérias coronárias irrigam o tecido cardíaco, enquanto as veias coronárias, em azul no desenho, levam o sangue venoso até o tronco pulmonar por um canal específico. A nossa circulação pode ser dividida em pequena circulação ou circulação pulmonar, que é a passagem de sangue entre o coração e os pulmões,
e a grande circulação ou circulação sistêmica que ocorre entre o coração e, obviamente, os sistemas corporais. Vemos aqui internamente os átrios e ventrículos e o caminho, de maneira simplificada, que o sangue seguirá, chegando ao coração e saindo deste. Na imagem interna, vemos as válvulas aórtica e pulmonar, também chamadas semilunares, que separam estas artérias de seus respectivos ventrículos. Elas se abrem quando ocorre a sístole, que é a contração do coração, e fecham-se rapidamente após a passagem do sangue para evitar seu refluxo, cujo som é bastante conhecido. A válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito é chamada de tricúspide, e ela tem este nome porque ela é formada por 3 tecidos elásticos, e a válvula que separa o átrio esquerdo do respectivo ventrículo é chamada de mitral. Antigamente ela era chamada de bicúspide, pois é formada por 2 tecidos elásticos. Elas se fecham após a contração dos átrios e só se abrem após a contração dos ventrículos e a saída do sangue para suas respectivas artérias. Também vemos nesta imagem o tecido contrátil cardíaco, chamado miocárdio, e o septo interventricular, que é o tecido que separa os 2 ventrículos. E o nosso coração possui um conjunto de células chamadas de células marca-passo, que captam o sinal enviado pelo bulbo cerebral e, consequentemente, elas enviam um impulso elétrico, ou seja, um potencial de ação, para o nosso tecido cardíaco, o miocárdio, pelo um feixe de células nervosas, chamado de feixe de His, ocorrendo a partir daí as nossas contrações cardíacas de acordo com o respectivo estímulo. Nesta animação, temos a chegada do sangue venoso e arterial aos átrios direito e esquerdo, respectivamente, durante o relaxamento, ou seja, a diástole atrial. Este sangue passa para os ventrículos com a sístole, ou seja, a contração atrial, e sai deles pelas respectivas artérias após a sístole ventricular. Importante sabermos também que a frequência cardíaca é regulada pelo bulbo cerebral e controlada pelos neurotransmissores acetilcolina, que diminui os batimentos cardíacos, e noradrenalina, que os aumenta. Parte da água e pequenas moléculas presentes no sangue rico em oxigênio passam dos capilares para os tecidos. Esse líquido que banha os tecidos chama-se líquido intersticial. Uma parte desse líquido volta para os capilares, outra parte é recolhida pelos vasos linfáticos e passa a se chamar linfa. A linfa não contém hemácias e possui menos proteínas que o plasma sanguíneo. Os vasos linfáticos partem de todas as partes do corpo, até unirem-se no ducto torácico, que desemboca na veia subclávia esquerda, unindo-se ao sangue. Ao passar pelos linfonodos ou nódulos linfáticos, a linfa circula por finos canais onde os leucócitos, que são glóbulos brancos, identificam e destroem partículas e substâncias estranhas, assim como agentes infecciosos. Os vasos linfáticos passam também pelo baço, pelo timo e pelas tonsilas palatinas, chamadas popularmente de amígdalas, que, como os linfonodos, produzem células de defesa do corpo. O conjunto desses órgãos e dos vasos linfáticos forma o sistema linfático. Nesta imagem, temos os principais nódulos do nosso corpo, bem como os ductos que unem os vasos linfáticos provenientes de diferentes tecidos. À direita, o corte transversal de um nódulo, mostrando os vasos aferentes que trazem a linfa dos tecidos até eles para que ocorra a filtração na medula, e os vasos eferentes que levam a linfa para os seus respectivos ductos. Percebe-se internamente que eles possuem válvulas semelhantes às válvulas venosas para impedirem o refluxo da linfa.
Uma curiosidade é que em algumas infecções, os linfonodos aumentam de tamanho e podem ser percebidos sob a pele em certos pontos do corpo, como o pescoço, as axilas e as virilhas. Isso indica geralmente que os linfonodos da região estão ajudando no combate aos micro-organismos que causam infecção. Então é isso, eu espero que você tenha compreendido pelo menos um pouco a anatomia e a fisiologia do sistema circulatório e linfático. Obrigado pela atenção e bons estudos!